Boa noite, comunidade presente. Cumprimentar em especial aqui o mano Antônio Elias, também conhecido como Antônio Elias, que já foi fundador do partido. Hoje o Partido dos Trabalhadores completa 46 anos no Brasil todo. E é, para mim, um orgulho poder ter trilhado o caminho que começou com o mano há 30 anos atrás, aqui em Garopaba, e pela primeira vez levou a gente a ocupar um espaço na política da cidade, na política institucional, poder estar aqui contribuindo com Garopaba. Acredito que eu já cumprimentei todos, mas também quero mandar um abraço para o Dr. Leonardo Tussolino, que está aqui nas nossas galerias hoje, que nos auxiliou muito nas discussões e tem nos auxiliado nas discussões judiciais, em que a gente precisa, na verdade, infelizmente, ir à justiça para poder garantir que a Constituição seja cumprida. Vocês viram aqui hoje, e até me pergunto, né, se o regimento foi cumprido, porque o regimento é muito claro, ele diz que a sessão precisa começar às 7 horas. E depois a gente viu uma leitura quase que interminável de uma ata, coisa que nunca foi feita nessa casa, e tudo me leva a acreditar que, como a gente fala no futebol, foi uma cera, né, para a gente segurar o jogo, atrasar o jogo, porque tinha uma expectativa de derrubar o mandato de segurança que a gente implementou na Justiça e foi bem sucedido no dia de hoje, que obrigava essa casa a respeitar a Constituição. O regimento interno pode ter muitos acertos, mas não quer dizer que tudo que está dentro dele respeita a Constituição. E quem disse isso foi o STF, analisando o regimento interno da Assembleia Legislativa de São Paulo. Portanto, nobres vereadores, o fato de estar no regimento interno não é necessariamente medida legal que deve ser cumprida. Como também lembrou o vereador Felipe aqui de um outro descumprimento, né, do rito. A denúncia não deveria nem ter sido recebida porque tinha que ter sido enviada por uma pessoa física, por um eleitor e não por um CNPJ. E assim a gente vai acumulando uma série de erros administrativos de procedência dessa casa. Mas, mais uma vez, a base do governo tentou blindar uma CPI que propõe investigar, apurar e aprofundar não só o prefeito, que está afastado ainda. Pela primeira vez que eu vejo pessoas comemorarem o afastamento por 3 meses de um prefeito, que não pode nem chegar perto do prédio público, não pode nem se comunicar com agentes públicos, muito mais com as pessoas envolvidas. Pela primeira vez eu vejo as pessoas comemorarem o depoimento de um empresário que admitiu que recebia propina. E essa CPI, aqueles que nos indagaram, ela vai chamar todos, inclusive do contrato da gestão anterior, porque a gente não quer deixar pedra sobre pedra. A gente quer, de fato, analisar e responsabilizar, porque criminalmente é competência, e dialogo aqui com o doutor Guilherme, que é uma referência no nosso estado hoje, é competência da polícia, do Ministério Público e da Justiça. Mas é competência do Poder Legislativo fiscalizar os atos do Poder Executivo e responsabilizar os agentes públicos que, assim envolvidos no caso de corrupção comprovado pela polícia, ou alguém ignora 394 páginas de provas, de troca de mensagem, de depósito bancário, de combinação de lugar para receber o dinheiro, do próprio depoimento do dono da Resame, em dizer que em novembro de 2025, o prefeito Júnior de Abreu Bento recebeu 20 mil reais em mãos dentro da prefeitura. A gente não vai investigar isso? A Câmara simplesmente vai olhar para o outro lado? Então, é importante falar para quem acompanhou a sessão aqui desde as 7 horas, entender por que ela teve todos esses atrasos. Foi para tentar barrar a garantia constitucional de uma CPI que é instrumento da minoria e que a Constituição e o STF já pacificou há muito tempo. Basta ter 1/3 das assinaturas. Porque pensa, se a gente quiser investigar o Poder Executivo e a gente não é da base do governo, eu vou submeter a base do governo a aprovar a abertura de uma investigação contra o seu prefeito? Que base do governo é essa que vai votar a favor? Por isso é que a Constituição garante que não precisa ser aprovado pelo plenário, para garantir que o papel do Poder Legislativo seja cumprido.
E aí eu quero resgatar aqui, se fala tanto, se usa tanto essa tribuna aqui, inclusive se confunde ela com o púlpito da igreja, eu acho que as coisas têm que ser separadas, porque a igreja é um lugar sagrado, a palavra é um lugar sagrado. Aqui não é lugar de religião, de falsos profetas, que fala palavrão numa hora e na outra vírgula fala agora a palavra da Bíblia. A prática é o critério da verdade. A prática é o critério da verdade. E aí, infelizmente, vereador Jairo, eu preciso discordar diametralmente do senhor. Vocês nunca votaram nada em o interesse do povo nessa casa desde 2025. Nunca. O discurso de vocês é uma coisa, mas a prática, o voto no dia a dia... Olha, o vereador Ares fez uma provocação. Hoje a gente vai votar algo que o senhor está propondo. Olha, eu queria ver a coragem de alguém votar contra a colônia de pescadores de Garopaba. Eu acho que não está nesse nível ainda de coragem. Mas votar, por exemplo, contra um projeto que propõe pelo menos debater a questão dos fogos de artifício sem estampido, que envolve crianças autistas, pessoas autistas e animais, em que toda essa galeria, o lado dessa galeria estava cheio de pessoas interessadas em debater isso, com o caso do cão-orelha, que repercutiu no Brasil todo, ainda diante disso. Né? Não há graça. Jovens espancaram o cachorro até a morte. Não tem graça nisso. Não tem graça. Eu gostaria que em 2025 tivesse uma câmera virada para o vereador Felipe e para o vereador Ares, para mostrar que eles passavam o tempo todo, enquanto a gente fala nessa tribuna, rindo. E agora querem me cobrar porque eu ri. Passam o tempo todo debochando do que a gente fala aqui, do que a gente trabalha aqui dentro dessa casa, e querem cobrar respeito. Falam palavrão nessa tribuna e querem cobrar educação. A prática é o critério da verdade. E se não entendem o que eu estou falando, eu vou talvez dialogar na palavra sagrada. Tiago já falava, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ou sejam, façam aquilo que falem. Tiago também falou que a fé sem obra é morta. Então, só conhecer a Bíblia é insuficiente se a ação algo contradiz. E, de novo, o que nós estamos vendo aqui, e eu já fiz a alusão do quero-quero, inclusive em janeiro é mês de reprodução do quero-quero, então o bicho fica muito brabo. E o que mais a gente viu aqui na terça passada foi quero-quero, falando do governo federal, falando disso, falando daquilo, do evento disso, do evento daquele, para poder ignorar o que está acontecendo na nossa cidade. Mais uma operação policial conclusa, enviada para o Ministério Público também entende que tem irregularidade e manda para o Tribunal de Justiça. O prefeito é réu por corrupção, e talvez vai ser 2 vezes, porque a gente não tem ainda informação se foi aberto o inquérito já na Justiça, se foi aberto o processo, ação penal na Justiça. O prefeito segue afastado. Ele saiu da cadeia, mas ele segue afastado. Por que ele não saiu da cadeia e assumiu a prefeitura, se não tem nenhum problema? Ele ainda vai ser julgado, vai ter o direito de defesa, mas, convenhamos, 394 páginas é muita evidência. Muita evidência. E ainda tem investigação por lavagem de dinheiro. Se a gente pegar o professor de Garopaba, que é tão perseguido e desvalorizado, isso não é culpa da secretaria, é culpa da gestão do Júnior, que provou concretamente, na prática, perseguindo a diretora Sônia, e tantos outros professores e professoras. O Júnior não sabe explicar por que ele tem quase 2 milhões de reais na sua conta. Se a gente pegar uma professora que ganha em torno de 5 mil reais, se ela pegasse inteiro o seu salário, não gastasse um centavo, se não gastasse um centavo, ela levaria quantos anos? Façam as contas. Seriam quase, passa dos 40 anos para juntar quase 2 milhões de reais. Mesmo o prefeito ganhando 17 mil reais, se juntasse todo o dinheiro e botasse numa conta. Quem é que esconde isso? Isso está comprovado, a polícia mostrou, ela printou as movimentações bancárias do prefeito. Ninguém questiona um prefeito que ganha 17 mil reais, que coloca 2 milhões quase na sua conta. Não é estranho isso, gente? Não é estranho? E aí, assim, os que nos cobram da conjuntura federal, nós somos vereadores. Cobremos dos nossos deputados federais aquilo que a gente quer que seja fiscalizado no governo federal. Agora nós somos vereadores e temos uma função e um papel a ser cumprido. E eu espero, e vou seguir cobrando aqui da bancada governista, que a prática seja o critério da verdade. Até agora, que estão se mostrando,
é um movimento completamente contrário à população de Garopaba, sobre todos os aspectos que foram votados nessa casa desde 2025 até hoje. Boa noite.